Primeiro vídeo do canal e eu não poderia falar de outra coisa que não fosse disso, que é o maior símbolo da engenharia mecânica, a engrenagem. A maioria das pessoas sabem que existe uma relação entre velocidade angular e torque, mas não sabem ou não lembram direito de onde ela vem. O ganho de torque e perda de velocidade angular, ou o ganho de velocidade angular e perda de torque, se dá pelo engrenamento, como nós vamos ver nesse vídeo. Essa relação é, sem dúvidas, uma das descobertas mais importantes da humanidade, e está presente em praticamente todas as máquinas, das mais antigas até as mais modernas. Antes de tudo, vocês precisam saber de alguns conceitos básicos. Em uma engrenagem, existe o diâmetro primitivo, que é o diâmetro que entra em contato com outra engrenagem no engrenamento. E também temos os dentes, que eu tenho certeza que vocês sabem o que é. Então, assim, a gente define um módulo, que nada mais é do que uma relação entre o diâmetro primitivo e o número de dentes de uma engrenagem. Se um módulo de duas engrenagens forem iguais, teremos que o diâmetro primitivo de 1 sobre o número de dentes de 1 é igual ao diâmetro primitivo de 2 sobre o número de dentes de 2. A princípio, essa relação parece não querer dizer nada, mas ela é importante. Vamos supor que o número de dentes da engrenagem 2 seja 4 vezes maior do que o da engrenagem 1. Então, Z2 é igual a 4Z1. Teremos então que o diâmetro primitivo de 2 vai ser 4 vezes maior que o diâmetro primitivo de 1. Ou seja, se o número de dentes de uma engrenagem for 4 vezes maior que de outra, então seu diâmetro primitivo também será 4 vezes maior. Isso quer dizer que se eu falar que uma engrenagem é 4 vezes maior que outra, o número de dentes também vai ser 4 vezes maior. Por isso que se deve sempre engrenar engrenagens com o mesmo número de módulo, para que assim se tenha uma relação constante entre o diâmetro e o número de dentes. Vamos deixar as coisas menos abstratas e dar uma olhada nessa máquina simples de aumento de torque. Nela, a gente tem duas engrenagens cilíndricas de dentes retos, sendo que a engrenagem 2 é 4 vezes maior do que a engrenagem 1. Ou seja, a engrenagem 2 tem 4 vezes mais dentes do que a engrenagem 1. Agora, vamos imaginar que alguém aplique uma força F na manivela. Como sabemos, o torque de um eixo é igual à força vezes a distância de aplicação. Então, o eixo 1 agora possui um torque de Fd, fazendo com que a engrenagem 1 adquira esse torque e rotacione uma velocidade de ω1 radianos por segundo. Vamos dar uma olhada mais de perto para ver o que está acontecendo. No ponto primitivo, que é o ponto em comum entre os diâmetros primitivos das duas engrenagens, a mesma velocidade linear é compartilhada. Na verdade, a velocidade linear em todos os pontos do diâmetro primitivo das duas engrenagens é a mesma. Então, nós podemos falar que a velocidade linear em 1 é igual à velocidade linear de 2. Se vocês não sabem, a velocidade linear é igual a bundinha rebolando. Como a velocidade de 1 é igual à velocidade de 2, temos que ω1 R1 é igual a ω2 R2. Mas eu tinha dito que a engrenagem 2 é 4 vezes maior do que a engrenagem 1, ou seja, R2 é igual a 4R1. Temos então que ω1 R1 é igual a ω2 4R1. Dividindo R1 nos dois lados, temos que a velocidade angular de 1 é igual a 4 vezes a velocidade angular de 2, ou a velocidade angular de 2 é igual a 1/4 da velocidade angular de 1. Então, pelo próprio engrenamento, nós temos a redução de velocidade angular quando engrenamos uma engrenagem menor com uma maior. Essa relação de diminuição da velocidade angular está diretamente relacionada à diferença do tamanho entre as engrenagens. Se eu tivesse, por exemplo, uma engrenagem 2 vezes maior, essa engrenagem teria uma velocidade angular 2 vezes menor. A vantagem do engrenamento é a transmissão de potência entre as engrenagens. Normalmente, nós vemos potência definida como potência é igual a trabalho sobre tempo. Só que o trabalho é força vezes deslocamento, e sabemos que distância sobre tempo é igual a velocidade. Então, potência é igual a força vezes velocidade. Como a gente está vendo uma rotação, o análogo dessas grandezas lineares para a rotação é torque e velocidade angular. Então, temos que potência é igual a torque vezes velocidade angular. No caso ideal, a potência da engrenagem 1 é igual à da engrenagem 2. Isso é, T1 ω1 é igual a T2 ω2. Como a gente tinha visto, ω2 é igual a 1/4 de ω1. Então, T1 ω1 é igual a T2 vezes ω1 sobre 4. Então, T2 é igual a 4T1, o que nos mostra que nós temos uma ampliação de torque. Esse valor de torque igual a 4 vezes maior, nós chamamos de vantagem mecânica. E ela acontece toda vez que nós temos o engrenamento de uma engrenagem menor com uma engrenagem maior. Então, o que vimos nesse vídeo é que podemos ampliar o torque de entrada simplesmente engrenando um eixo em outro com uma engrenagem de número de dentes maior.
Como nem tudo é perfeito, nós perdemos velocidade angular nesse processo. Mas tudo bem, a gente convive com isso. Eu tinha dito no caso ideal para que a transmissão fosse constante entre as engrenagens. Acontece que o rendimento na vida real realmente não é de 100%, mas é de 96 a 99% segundo a literatura. Isso mostra que esse tipo de transmissão é altamente eficiente, e se sua máquina não está rendendo bem, com certeza não é por causa das engrenagens, se elas estiverem em boas condições, óbvio. Um bom exemplo onde isso acontece é no caso da primeira marcha de um carro. Nós usamos a primeira marcha para situações em que precisamos de torque, como tirar o carro da inércia ou subir uma ladeira. Nesses casos, precisamos de torque e não de velocidade. Então é vantajoso fazer a transmissão para uma engrenagem maior. E então é isso, galera. Primeiro vídeo do canal, conceitinho básico e fácil para a gente aquecer, para eu aprender a fazer algumas coisas em vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e gostado. Eu coloquei o modelo 3D da máquina de torque no GrabCAD. Se vocês quiserem brincar, tá aí na descrição. E se vocês quiserem se aprofundar no assunto, eu recomendo elementos de máquina do Shigley. Então é isso, galera. Se inscrevam aí no canal e valeu!